Você que é designer e vende serviços provavelmente precisa de uma tabela de preço ou precisa criar para o seu cliente. E nessa aula aqui eu vou ensinar passo a passo como é que você cria uma tabela como essa aqui. Inclusive que uma dica aqui, ó, pouca gente conhece, que é para você fazer essa faixinha aqui, ó, que parece que está envolvendo a tabela de preço. Quer aprender? Então você já sabe, é só ficar comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar tudinho, passo a passo, como fazer isso. Salve, salve, designer e amante do designer, daqui Rodrigo Silva. E nesse vídeo aqui eu vou trazer uma solução que é bem simples e que pode ser comum a muitos designers que são prestadores de serviço e que vendem prestação de serviço de criação de arte, que é criar uma tabelinha de preço que você pode colocar aí nas suas artes e publicar nas redes sociais ou até enviar para o seu cliente para ele escolher qual que é o melhor pack ou melhor plano para ele contratar de você. Ou de repente é o seu próprio cliente que precisa de uma tabela de preço como essa. Então assiste esse vídeo até o final que tem dicas bem interessantes. Então sem mais enrolação, bora para frente do Canva que eu vou te mostrar passo a passo. Mas já fica deixando seu like, se inscreve aqui no canal que isso me ajuda pra caramba também. Bora começar então aqui na tela início do Canva, vamos clicar em criar um novo design e a gente vai colocar a dimensão, tamanho personalizado, o tamanho de 1080 por 1080, tá? Um formatinho quadrado aí para as redes sociais, para que você possa criar a sua tabelinha de preço, para que você possa promover aí os seus serviços e os seus packs de design. Bora então começar a nossa criação. Eu só vou aproximar aqui da tela para deixar ele maior aqui. E a gente vai começar do lado esquerdo clicando em elementos e nós vamos pegar aqui o quadrado. O quadrado será a nossa base para quase tudo aqui da nossa criação, tá? E aqui eu já vou pegar ele e deixar um tamanho um pouquinho maior aqui na altura, tá? Por enquanto eu não vou me atentar a tamanho específico, porque depois nós vamos colocar texto e adaptar, tá? Só vou arredondar aqui os cantos, colocar aqui canto arredondado com 20 de raio. Eu acho que vai ficar interessante. Vou acrescentar aqui uma tonalidade nesse quadrado aqui diferente. Vou clicar aqui em cima da cor e vou vir aqui no gradiente. Vou pegar esse gradiente do preto para o amarelo. Vou clicar aqui em cima na referência de cor para alterar a angulação. Vou colocar aqui na diagonal e vou alterar a cor dele para ficar mais claro. Aqui em cima, esse onde está preto, eu vou colocar na cor branca. E aqui o amarelo eu vou clarear bastante, só para ficar um tom de cremezinho bem clarinho, tá? E beleza. Agora eu vou clicar aqui novamente no nosso retângulo, vou pegar aqui o contorno, acrescentar aqui uma borda, essa borda aqui eu vou colocar no tamanho 2. Vou clicar aqui em cima da cor aqui da borda para alterar a cor aqui dessa borda, só que eu vou vir aqui em gradiente, vou clicar aqui na primeira cor e vou colocar um amarelo aqui, quase indo para o laranja. A segunda cor eu vou copiar com o conta-gotas aqui a primeira cor e vou acrescentar mais 3 cores aqui para ficar 5, tá? Então aqui a do meio, a segunda no caso, eu vou clarear bastante. A quarta eu vou dar uma leve escurecidinha. E vou colocar esse gradiente aqui no estilo diagonal. Para quê? Para criar esse efeito aqui de gradiente no contorno, dá um visual bem interessante. Seleciono aqui o meu retângulo, dou um Ctrl D para duplicar. Vou retirar agora aqui a borda, clico aqui na borda e vou remover a borda. A tonalidade agora desse retângulo aqui eu vou colocar nesse gradiente que nós criamos, que é esse dourado. Só vou mudar aqui o ângulo e vou deixar aqui linear. E vou fazer apenas um ajuste aqui, tá? Eu vou excluir essas duas primeiras cores. Vou inverter entre o amarelo mais claro e o mais escuro e deixar o amarelo mais claro no meio. Esse último aqui, eu vou pegar o conta-gotas e copiar no primeiro mais escuro. Só para fazer esse tom das extremidades mais escuras, tá? Vou centralizar junto com o retângulo que está aqui embaixo. E vou mover com o botão direito do mouse camada, mover para trás da camada que está lá atrás. Vou clicar aqui em cima em posição, vou pegar o retângulo que está lá atrás e vou subir ele para que ele fique mais alto um pouquinho que o que está aqui em cima. E vou simplesmente fechar ele um pouquinho aqui nas laterais de forma proporcional, tá? Só para ficar dessa forma aqui, porque aqui em cima eu vou informar qual é esse pack aqui, tá? Então praticamente o nosso box aqui com o nosso pack de serviço vai ficar dessa forma. Só vou subir um pouco mais aqui. E aqui embaixo eu posso até fechar um pouco mais aqui. Então vou adicionar um título aqui. Tecla de atalho eu tenho no teclado. Vou escrever aqui como se fosse um pack 1. Colocar aqui na parte de cima. Vou escolher uma fonte. A decisão da fonte cabe a você. Aqui eu vou utilizar a Montserrat. Só que aqui para o título eu vou usar a fonte Black. E vou colocar aqui em itálico. Eu posso ampliar um pouquinho mais aqui. Vou adicionar outro texto, tecla de atalho no teclado, onde nós vamos colocar a descrição daquilo que a gente vai oferecer dentro desse pack. Então já tenho separado aqui num bloco de notas cada um desses packs e as informações
e descrição e preço de cada um desses planos. Então vou pegar aqui essas informações do pack 1, vou selecionar o meu texto aqui e vou colar esse texto aqui, tá? Vou colocar ele alinhado à esquerda. Vou mudar a fonte dele para uma fonte que seja mais condensada, porque aí eu mantenho uma boa visibilidade, um tamanho bom dela e se enquadra nesse formato aqui, mais esguio aqui da nossa tabela de preço. Aí eu vou utilizar aqui a fonte Roboto condensada e vou diminuir apenas um pouco aqui o espaçamento entre letras, colocar por enquanto aqui nessa posição aqui dentro da minha arte, vou espaçar um pouquinho mais entre linhas, pouca coisa. E aqui do lado de cada um desses itens da descrição, eu vou colocar um bullet aqui de check. Então vem aqui do lado esquerdo em elementos e pesquise pelo termo check, elementos gráficos, e aí você pode escolher qualquer um deles aqui, tá? Eu gosto desse aqui, vou diminuir ele aqui bastante para que ele fique mais ou menos da altura da linha, ou de cada linha aqui do item da descrição. E vou alterar a cor dele, clicando aqui na cor e pegar essa tonalidade entre a parte mais escura aqui desse dourado e a parte mais clara. Então clico aqui no item aqui da cor, pego o conta-gotas e vou pegar essa tonalidade aqui, ficando dessa forma. Aí o que eu faço? Eu vou apertar e segurar o Alt, clicar em cima dele e arrastar apertando o Shift para baixo, para que eu possa manter o alinhamento e espaçar ali essa cópia até alinhar com a linha 2. E para manter essa distância duplicando esse elemento, basta dar Ctrl D mais uma vez e mais uma vez. Ah, Rodrigo, não ficou certinho, aqui desceu um pouquinho mais. A gente clica nesse check aqui, sobe um pouquinho mais até ficar alinhado. Aí nós vamos selecionar todos os outros que estão aqui, apertando e segurando o Shift, botão direito do mouse, a gente vem aqui espaço equilibrado e a gente clica aqui em equidistante. Então ele vai equilibrar para manter o alinhamento com o restante do nosso texto, tá? Então esse grupo aqui de texto, mais os bullets, a gente pode selecionar todos eles e agrupar só para ficar mais fácil para a gente movimentar, tá? Então Ctrl G ou clicar aqui em agrupar. Vou subir um pouco mais eles aqui. E aqui nós vamos colocar a informação de preço. Então aqui eu vou entrar com outro texto, no caso aqui vai ser o por apenas. Também vou colocar aqui na fonte Roboto condensada, só vou diminuir um pouco mais o tamanho. Aqui essa fonte aqui em cima estava com 19, essa aqui eu vou colocar com 14. Vou fazer uma cópia dele e aqui no de baixo eu já vou colocar o por mês. Porque aqui no meio eu vou colocar o valor desse pacote. Então um novo texto aqui, R cifrão, e o valor do pacote. Então coloquei aqui R$460 o valor para esse pacote. Vou ampliar o tamanho dessa fonte e eu vou usar a mesma fonte do pack aqui. Então clico aqui no pack, clico aqui em cima no rolinho de copiar formatação e colo aqui em cima desse outro texto. Aí eu posso ampliar mais ele e eu vou colocar na mesma tonalidade do bullet que eu coloquei aqui. Então basta vir aqui na cor, já tem salvo aqui no Canva, eu adiciono a mesma tonalidade para manter um padrão harmônico de cores. Agora aqui embaixo vai ter o campo do botão, que fosse o botão para contratar. A gente clica aqui em elementos, vamos pegar o quadrado novamente, vou diminuir aqui para que ele se encaixe mais ou menos nesse espaço aqui, um pouquinho menor, fechar aqui nas laterais e vou arredondar aqui. Só que ao invés de ser 20, nesse caso aqui eu vou colocar 15, 15 foi muito, eu vou colocar 12. E aqui eu vou mudar a tonalidade para esse botão. Aí também tem um gosto particular, tá? Aqui a tonalidade que eu vou colocar, eu vou clicar aqui na cor, vou escolher um gradiente, eu vou pegar esse vermelho para o laranja, vou adicionar um novo texto que vai ser o texto desse botão. E aí eu vou colocar aqui a informação de contratar, ele vai ter o mesmo estilo aqui da palavra pack, então pego aqui para copiar o estilo e colocar aqui em contratar, só que aqui esse contratar ele vai estar na cor branca, ficando dessa forma aqui, eu só vou diminuir um pouco mais esse contratar. E beleza, aqui a gente tem o nosso primeiro bloco de conteúdo aqui do pack 1 criado. Só vou diminuir um pouco mais esse conteúdo aqui para não ficar tão grande assim, né? Pode ser um pouquinho menor, ficando dessa forma. A ideia aqui é apresentar opção de escolha lá para o nosso cliente. Então esse aqui é o pack 1, vai ter pack 2 e pack 3. Eu já tenho separado os 3 ali. Então o que eu vou fazer? Eu vou levar o pack 1 para cá, vou fazer uma cópia dele apertando o Alt, segurando e arrastando para o lado, apertando o Shift para manter o alinhamento. E eu vou colocar por enquanto ele aqui do outro lado. Esse aqui vai ser o pack 3. Ele vai manter o mesmo formato, porque eu quero destaque para o pack 2. Então aqui o pack 3, eu já altero aqui onde está 1, coloco o 3. Aqui as informações eu vou desagrupar e vou pegar as informações aqui do pack 3 e vou substituir aqui na minha arte. E o valor também de 460, esse aqui 340. Ah, Rodrigo, o pack 1 tá mais caro que o pack 3. Já vou explicar as razões. Beleza, então aqui o pack 3 já está alterado com as informações. Então foi super rápido para a gente fazer
o item 3. Tá? Agora a gente precisa fazer o que vai aqui no meio, né? O que vai ter o destaque. E vai ver uma dica bem legal aqui no meio, tá? Só vou encostar por enquanto ali, depois a gente organiza o tamanho melhor, tá? Então vou pegar aqui o pack 1, apertar e segurar o Alt, clicar e arrastar para trazer esse outro aqui para o meio. Como a ideia do que vai aqui no meio é ganhar um pouco mais de destaque que os demais, eu vou ampliar ele para que ele seja um pouquinho maior que os demais. Isso é comum aí na hora de criar a tabela de preço. Então a gente aperta e segura o Alt, clica aqui nas extremidades para aumentar de forma proporcional. Então vou aumentar pouca coisa aqui, não precisa ser muito, tá? Só para dar um destaque maior. E agora nós vamos fazer algumas mudanças, tá? Primeiro, obviamente que alterar o texto aqui do nosso pack. Então aqui tem o pack 2 que seria o mais pedido, a gente copia o preço nas informações e altera aqui as informações. Deixa eu só abrir um pouco mais aqui essa caixa de texto. Então a gente pode agrupar, não vou agrupar porque a gente vai alterar a cor, né? Aqui vai ser o pack 2, o valor também já vou alterar, nesse caso aqui será o 620. E para dar um destaque maior, essa tonalidade, né, desse box aqui do fundo, a gente vai colocar uma tonalidade mais escura. Vou clicar aqui em cima na cor e vou pegar esse gradiente mais escuro aqui. Também vou alterar aqui a angulação dele na diagonal, só que eu vou escurecer mais onde está esse dourado aqui, só para deixar uma pequena, leve diferença tonal aqui, mas para dar destaque nos bullets e no preço que está aqui, tá? Então as outras informações que estão em preto, esses textos aqui eu vou selecionar e vou alterar a cor e deixar na cor branca. Então ele já ganha um pouco mais de destaque em relação aos demais, tá? Posso até manter o contorno na mesma tonalidade que está. E agora vem o nosso ponto de destaque importante, né? Já que esse aqui, ele será o pack mais relevante, aquele que é o mais pedido para a gente informar o nosso cliente a respeito disso, precisa colocar aqui uma faixinha que demonstre isso. Como é que vai fazer? Pega essa dica aqui do Rodrigo. Mas antes eu só quero informar o seguinte, tá? O conteúdo que eu estou ensinando aqui, ele é derivado de uma aula presente em um módulo lá do meu curso profissional do Canva, onde eu ensino como criar essa landing page aqui, ó, de proposta comercial para você oferecer os seus serviços. E ela funciona com essas animações para você mostrar seu portfólio, seus serviços e os seus planos aqui. Então note que ela tem toda uma animação. Funciona bem legal, toda clicável, você clica e movimenta, você consegue clicar aqui para abrir, para chamar lá no WhatsApp e tudo aqui funciona muito bem, super rápido e melhor de tudo, responsiva. Por que responsiva? Quando eu começo a fechar aqui minha janela, esse site aqui ele começa a se adaptar. Então ele vai primeiro se adaptar para tablet e depois ele se adapta para uma janela, uma tela ali de celular. Funciona muito bem. Então dá um F5 aqui, só para a gente ver, ó, que a animação, conforme a gente vai rodando, ela vai aparecendo dessa proposta comercial feita totalmente no Canva e que ajuda você a aumentar as suas taxas de conversões com o seu cliente. É uma coisa que chama bastante atenção. Então, se você quiser conhecer mais sobre o programa profissional do Canva, entender mais do que tem aqui dentro, acesse o link que está embaixo, o profissional do Canva, tá? E você pode se inscrever também para fazer parte de alunos que aprendem e evoluem dentro dessa ferramenta. Mas de volta aqui, como que a gente vai fazer aquela faixinha ali para dar destaque? A gente vai vir aqui do lado esquerdo em elementos, vamos vir aqui em formas, ver tudo e a gente vai pegar esse item aqui do trapézio, esse aqui que a base é maior embaixo e menor em cima. A gente vai adicionar aqui. A gente vai trazer ele aqui para cima, diminuir ele bastante e você deve estar falando, Rodrigo, você está louco. Como é que eu vou fazer aquela faixinha bonitona? Exatamente essa. Pega essa dica aqui matadora, tá? Você vai pegar aqui o trapézio, vai vir aqui em cima em posição, vai vir aqui em organizar. E a primeira coisa que você vai fazer, sem mexer nele em tamanho nem nada ainda, você vai colocar 45 graus. Beleza? Aí que você pode fazer, só aumentar um pouco mais para que a gente possa facilitar o seguinte. Você vai trazer ele aqui para cima até que a ponta encoste ali na extremidade da parte de cima do retângulo que está ali embaixo. Ao mesmo tempo que a ponta aqui do lado direito a gente consiga encostar do outro lado também, tá? E agora para deixar ao aspecto daquela faixa, a gente vai fechar aqui, ó, na parte de baixo, a gente vai fechando até que a gente mantenha o alinhamento ali junto com o retângulo de baixo. Então eu acho que aqui já chegou no alinhamento, aí beleza. Aí o que eu posso fazer? Aí eu vou pegar nas extremidades. Agora a ampliação é feita aqui nas extremidades e para você alongar mais a faixa, você vai pegar nas laterais, tá? Não na parte de cima do trapézio, vai pegar nas laterais, que aí você consegue
manter a proporção dessa faixa. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aumentar mais essa faixa e vou agora posicionar mais ou menos o ângulo que eu quero. Vai ficar mais ou menos nesse campo aqui, ó. Aí eu vou aproveitar, já que eu quero a mesma tonalidade desse botão vermelho aqui para dar maior destaque, eu vou pegar então, clicar nele, vir aqui na minha cor e vou pegar o gradiente vermelho que nós utilizamos lá. Só que para ficar um visual mais interessante, a gente clica aqui na cor e vai alterar esse gradiente. Vamos acrescentar mais duas cores aqui. Essa tonalidade aqui do meio, no caso da terceira cor, a gente vai pegar o mesmo vermelho aqui de cima. A última, a gente vai pegar a mesma tonalidade, só que a gente vai escurecer. Então essa parte de baixo, a gente tem aqui um detalhezinho um pouco mais escuro. Aqui o pack, a gente pode até trazer um pouquinho mais para manter o alinhamento. E aqui eu só vou expandir um pouco mais aqui, para deixar a faixa um pouco mais grossa e diminuir aqui na parte de cima. Aí eu trago um pouquinho mais para a direita. E agora a gente vai fazer o seguinte, para dar um visual como se ela estivesse envolvendo aqui a nossa tabela de preço. Primeiro, eu vou arredondar um pouquinho aqui os cantos. Acho que aqui um tamanho 6 ficou interessante. Clico aqui em elementos e vou pegar aqui o quadrado. Vou trazer aqui para cima e diminuir. E agora eu já vou colocar ele em uma tonalidade de um vermelho mais escuro. Deixando esse vermelho mais escuro, porque ele faz parte ali como se tivesse uma sombra. Acho que dá para deixar mais escuro ainda. E agora a gente vai posicionar ele que alinhe ali com a nossa faixa. Pode ser menor que a faixa mesmo. Colocar um pouquinho mais para o lado. A gente vai vir aqui em posição, camadas. E nós vamos arrastar ele para baixo de tudo. Como vai ter bastante elementos aqui, a gente pode fazer o seguinte para facilitar. Esse pack 1 já está concluído. A gente seleciona tudo. Dá um Ctrl G para agrupar. O pack 3 também. A gente agrupa tudo. Essa descrição, mais os cheques aqui também já estão concluídos. A gente agrupa tudo. Aí fica mais fácil para a gente movimentar os itens que estão aqui, tá? Então, agora eu vou pegar aquele quadrado mais escuro e vou arrastar para baixo de tudo, para ficar dessa forma. É só um detalhezinho mesmo, tá? Aí eu vou pegar e aqui em camada selecionar ele, vir aqui no arredondamento e também colocar no arredondamento de 6. Então eu posso trazer ele um pouquinho ou abrir um pouquinho mais na lateral, só para ele dar essa sensação da curva, tá? Não fica perfeito aqui no Canva, mas é só para a gente ter uma leve sensação. Então eu posso fazer uma cópia dele e colocar agora aqui do outro lado, para ele ficar com essa sensação como se estivesse envolvendo, tá? E aqui eu vou colocar a informação de mais pedido. Então eu vou duplicar esse contratar e aqui em cima vou colocar o sinal de mais e escrever pedido. Aqui eu vou colocar tudo em maiúsculo, vou clicar aqui em cima de posição, organizar e vou colocar em 45 graus. Então posso posicionar em cima aqui da faixa e diminuir para que ele fique no tamanho que caiba aqui dentro da nossa faixa, ficando dessa forma aqui. Então note o quanto ele fica mais destacado, né? Esse pack 2 aqui. Vou trazer o pack 2 mais para cá, deixar ele centralizado. Então ele fica mais destacado, chama mais atenção. Agora sim eu posso pegar o pack 3 e aproximar um pouco mais aqui. E o pack 1 também, para manter a mesma equidistância. Então a gente tem essa tabela de preço aqui, criada aqui dentro do Canva, que você pode adaptar aí, se você oferece packs ou planos de serviço para os seus clientes para a sua necessidade. E você pode, inclusive, criar uma arte onde você pode inserir esse pack aqui. De repente você poderia ter ali um background de fundo, alguma coisa apresentando os seus trabalhos, em que eu poderia ter uns mockups de algumas artes que você já fez aqui de fundo, ou a sua imagem, alguma montagem que você deve fazer, tá? O objetivo dessa aula aqui era te ensinar como fazer esse pack de preços. Eu acabei esquecendo de alterar o valor, as informações do pack 2. Então vou alterar aqui. E por que eu sugiro que você trabalhe dessa forma, de colocar preços dessa maneira aqui, dessa organização? Aqui uma dica rápida de técnica de venda e de marketing, tá? São conteúdos um pouco mais subjetivos sobre como o ser humano funciona. Todo vendedor, ele vai induzir de uma certa maneira o seu cliente a optar para aquilo que seja melhor para o próprio negócio do vendedor, da empresa, e não necessariamente para o cliente. Apesar que nessa situação aqui, a gente oferece serviço, a gente está dando a possibilidade do seu cliente ter muito mais conteúdo do que os demais packs. Então não está completamente errado. Por que ele deve estar no meio e não deve estar aqui do lado direito? Porque a tendência de escolhas e o nosso foco visual como seres humanos é geralmente para aquilo que está no meio. O foco é mais centralizado. E por que o preço menor do lado direito e não aqui no primeiro?
Porque o nosso padrão de leitura, principalmente nós ocidentais, é da esquerda para a direita. Então a gente faz a leitura e armazena o que é importante indo da esquerda para a direita. Então nós sempre vamos querer que o cliente pague o valor mais caro, né? Então nós, como designers, sempre vamos querer que o cliente pegue o pacote de maior valor agregado, ao invés de pegar o mais barato. Então a gente deixa o menos interessante lá pro final. Você vai ver em vários sites aí que oferecem serviços que a forma deles colocar as informações geralmente é da esquerda para a direita. Gratuito, mais barato, até ficar o mais caro. Tem outros sites que trabalham dessa forma. Mas o fato é que não tem o certo nem o errado, tá? Essa dica que eu tô dando aqui é porque existe uma estratégia e que acaba funcionando também no campo subjetivo dos seres humanos. Se você é usuário do Canva e está utilizando a versão gratuita e tem curiosidade de conhecer e utilizar a versão Pro do Canva, clica no meu link de 30 dias aí, que você vai conhecer e experimentar a ferramenta durante 30 dias sem pagar nada, depois é só cancelar. E eu quero ouvir de você a sua opinião, o que você achou dessa aula? Conhecia essas dicas, achou interessante, vai aplicar, vai utilizar aí nos seus negócios? Comenta aí embaixo que eu quero ler. E sim, membro querido deste canalzinho aqui, eu vou compartilhar com você o template dessa tabela de preço. Então esse é um benefício para os membros aqui do canal. Talvez seja essa a sua oportunidade de também ser um membro. Só clicar no botãozinho aí, seja membro. O valor pequenininho para você que me ajuda pra caramba. E o seu nome aparece com todos esses aqui do lado. Ou se você se tornar membro recente, vai aparecer com esses outros nomes aqui. Gratidão imensa para você que acredita e apoia no meu trabalho. Lembre-se que na descrição você encontra outras informações que vão te ajudar a evoluir como designer gráfico. E se esse conteúdo foi útil para você, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para ser lembrado de a cada novo vídeo que eu lanço aqui, tá? Comente também com crítica ou sugestão de vídeo. E como você viu, eu apresentei aqui tabela de preço, mas talvez a sua dúvida é: Rodrigo, quanto é que eu precifico uma arte? Quanto que eu cobro por um serviço? Nesse vídeo aqui, ó, eu ensino tudo. Várias técnicas de precificação, inclusive uma tabela de preço no final que eu compartilho com você. Para assistir, é só clicar nele, tá? Eu já vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e a gente se vê na próxima aula. Até mais, fui!